Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa playlist aí e hoje nós vamos estudar concentração comum, tá? Um dos primeiros cálculos aí que a gente tem quase no segundo ano do ensino médio. Então, o que vem a ser a concentração comum, pessoal? A concentração comum, que também pode ser chamada apenas de concentração, que a gente simboliza por C, é a massa do soluto em gramas existente em 1 litro de solução. Então, a concentração comum é a massa do soluto em 1 litro de solução. Isso é a concentração comum. Então, numa forma, a gente vai ter aqui o C, que é a nossa concentração, vai ser o M1, que é a massa do soluto, essa massa do soluto tem que estar em grama, dividido pelo volume da solução, que tem que estar em litro, tá bom? Por isso, a gente vai ter como unidade da concentração, vai ser gramas por litro, tá? Então, as questões vão brincar com vocês. Agora, qual é a grande dificuldade hoje da concentração comum? É que as questões nunca vão dar para vocês em gramas por litro, quase nunca, tá? Então, geralmente, ela vai dar em outras unidades de massa e em outras unidades de volume. E vocês vão ter que transformar para grama e para litro, tá? Beleza? Então, por isso, eu trouxe 2 exemplos aqui bem bacanas para a gente trabalhar. Exemplo 1. Calcule a concentração em gramas por litro, ele já te deu a unidade que ele quer, de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros de solução, tá bom? Então, olha só a questão interessante, pessoal. Sempre quando a questão na química ela te der dados, eu sempre falo para os meus alunos anotar. Então, a gente vai ver aqui o exemplo 1, né? O que a questão te deu, pessoal, de dados aqui, ó? Aqui, 60 gramas do sal, ou seja, o que é esses 60 gramas? É o nosso M1. O que é o M1? É a massa do soluto em gramas, tá? Então, a gente tem 60 gramas desse sal aí. Aí, o que mais a questão te deu? Ela te deu o volume da solução, que é o quê? 300 centímetros cúbicos. Então, você vai anotar aqui, volume da solução é igual a 300 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que as questões de concentração dificilmente vão dar em gramas por litro? Aqui ela te deu em grama a massa do soluto. Entretanto, o volume da solução está em centímetro cúbico. Aí você vai ter que lembrar daquelas relações que a gente vê lá no primeiro ano. Que 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml, tá bom? Então, se você tem 300 centímetros cúbicos, automaticamente você tem 300 ml, tá bom? E a gente sabe que para transformar de ml, nosso ml, para litro, você o que? Você vai dividir por 1000. Você vai dividir por 1000. Então, se você tem 300 ml, você divide por 1000 e você vai ter em litro. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. Então, vai ficar 3 dividido para 10, que vai ficar 0,3 litros. Então, olha só. Agora sim você tem a massa em gramas, como já foi dado. E agora você vai ter o volume em litros, para que você possa jogar na fórmula, que é a massa em gramas dividido pelo volume em litros, tá bom? Então, a concentração vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A concentração vai ser a massa do soluto. Qual é a massa do soluto? É 60, né? 60 gramas dividido por 0,3 litros. 0,3 litros, beleza? Aí, você vai fazer agora cálculos matemáticos. Você vai pegar 60 dividido para 0,3. O que você faz aqui, pessoal? Multiplica ambos por 10 para você tirar essa vírgula aqui. Aí vai ficar, no caso, 600 dividido para 3. Aí 600 dividido para 3 dá o quê? Dá 200, tá? Dá 200. Então, você tem aqui 600 dividido para 3 dá 200 o quê? Gramas por litro. Isso aqui é o que, pessoal? É a nossa concentração, tá? É a nossa concentração. 200 gramas por litro. Então, tu tem 200 gramas por cada litro aí. Então, a concentração vai ser igual a 200 gramas por litro. Beleza, pessoal? Com isso, você aí resolveu o exemplo 1. Tranquilo? Sem novidade? A gente vai ver agora o exemplo 2 aqui. O exemplo 2 fala o seguinte. Sabendo que a concentração é 6 gramas por litro, olha, ele te deu a concentração aqui, e o volume é 250 ml, calcule a massa necessária. Ou seja, pessoal, aqui nessa primeira questão, no primeiro exemplo, ele pediu a concentração.
Nesse segundo exemplo, ele já te deu a concentração, ele te deu o volume, ele te pede o quê? Ele te pede a massa, pessoal. Então, ele vai brincar com a fórmula, ele te deu isso e te deu isso, ele te pede o de cima, tá bom? Porque muitos alunos têm dificuldade de, quando a questão pede algo que não seja diretamente concentração, pede a massa, o aluno não consegue organizar a fórmula e acaba errando a questão. Então, vamos lá, gente, vamos resolver essa questão aí. Então, a gente vai ter aqui o nosso exemplo 2, tá bom? O que ele te deu? Ele te deu que a concentração é 6 gramas por litro, não foi isso? Ele te deu que o volume é o quê? 250 ml. E ele te pede o quê? A massa do soluto. É isso que ele te pede, ele te mete a massa do soluto. Como a gente sabe que a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume, basta você, para isolar a massa do soluto, você faz o cruzadinho, tá bom? Então, a massa do soluto vai ser igual a concentração vezes volume. Muitos alunos erram por não conseguir fazer isso aqui, pessoal. Não conseguir organizar a fórmula para encontrar aquilo que se pede. No caso aqui, a massa do soluto, tá bom? Então, a massa do soluto vai ser igual ao quê? A concentração, massa do soluto vai ser igual à concentração, que é 6 gramas por litro, vezes, olha só, aqui está em 250 ml, você não pode colocar. Lembre que a concentração é em gramas por litro, então você vai ter que transformar. Como eu falei para vocês, para transformar de ml para litro, você vai o quê? Dividir por 1000. Sempre, tá? Então, se você tem 250 ml, você vai dividir esse 250 para 1000. Dividir 250 para 1000 vai ficar o quê? Vai ficar 25 dividido para 100, vai ficar 0,25 litros. Então, você tem aí 0,25 litros, tá bom? Esse aqui é o nosso volume. É esse volume que você vai colocar aqui no cálculo, tá bom? Então, 6 gramas por litro vezes 0,25 litros. Aí, você cancela litro com litro. A massa do soluto vai ser igual a 6,0,25, vai dar 1,5 gramas, tá bom? Então, com isso, você encontrou aí a massa necessária para uma concentração de 6 gramas por litro com um volume de 250 ml ou 0,25 litro. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe. Se ficou em dúvida, pode colocar nos comentários. A gente ainda vai fazer uma bateria de questões, tá? Sobre concentração comum. Eu trouxe apenas 2 exemplos aqui para iniciar. Nas próximas aulas a gente já vai resolver questões sobre isso, tá bom? Questões aí do vestibular, Enem e assim por diante, beleza? Então um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!